Parece que finalmente temos a resposta para a lendária Akuma no Mi portada por Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf. Essa semana tivemos a divulgação da capa do mais novo volume de One Piece. Nela, tivemos a coloração oficial de Loki aparecendo em maior evidência na imagem e podemos ver que suas madeixas possuem uma coloração roxa, o que casa exatamente com a coloração de uma certa criatura muito específica que já vinha sendo usada para sugerir a real Akuma no Mi do príncipe Loki. A imagem em questão se trata de um lobo de coloração igualmente roxa, que pode ser a última dica que faltava para responder a essa pergunta. Vamos falar melhor sobre isso agora, não antes de você deixar o seu like lendário e entrar para o meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado para continuar sendo amaldiçoado com as verdades que serão ditas aqui nesse canal, e pode anotar que a verdade de hoje está irrefutável. Lembrando também que aos poucos estamos nos aproximando da marca dos 900 mil inscritos e o meu haki da observação tá me dizendo que a gente chega ainda esse ano, mas isso se você ajudar a gente. Vamos lá, o que sabemos sobre essa Akuma no Mi é que essa foi dita ser uma fruta lendária passada de geração em geração pela família real de Elbaf e que, segundo os gigantes, Loki chegou a assassinar o próprio pai para obter esse poder. A primeira coisa a se comentar sobre isso é que o status de Akuma no Mi lendária nesse caso pode indicar que se trate de uma Zoan mítica, a única categoria de fruta mais rara do que as próprias logias e que inclusive, algumas vezes são nomeadas como frutas divinas, que é o que parece estar sendo confirmado aos poucos aqui no caso de Loki. Já a segunda coisa a se comentar é que se o antigo rei de Elbaf foi morto para que Loki pusesse as mãos nessa fruta, isso sugere duas possíveis possibilidades, possíveis possibilidades, enfim, redundante, mas enfim. Primeiro, que o antigo rei Harold havia consumido essa Akuma no Mi e por isso ele precisou ser morto para que Loki pudesse fazer a fruta renascer e comê-la logo em seguida. Ou segundo, que o rei Harold apenas possuía a fruta guardada em algum lugar, tentou impedir que Loki a roubasse e acabou sendo morto no processo, mas convenhamos que a primeira opção é a mais provável. Já uma terceira coisa a se comentar é que ainda existem suspeitas de que Loki não tenha sido o responsável pela morte do seu pai, o antigo rei de Elbaf, e que ele tenha sido punido injustamente por isso. Essa suspeita de que ele possa ser inocente não é levantada em nenhum momento pelos gigantes dentro da obra, mas sim pelos fãs de One Piece, baseado na forma como Oda ele vem construindo uma imagem de que o príncipe Loki talvez esteja sendo parcialmente injustiçado. Mas independentemente do que tenha acontecido, o fato é que a dita fruta lendária foi parar nas mãos, ou melhor, na boca dele. Então a pergunta que fica é: qual será o poder dessa fruta afinal? Bom, ao longo dos meses, algumas teorias muito boas foram surgindo. A primeira delas afirma que Loki poderia ter a verdadeira fruta da borracha. Sabemos que Loki afirma ser ele próprio o deus do sol, então isso sugere que ele possa ter uma habilidade que se aproxime das habilidades do Luffy, que, como sabemos, possui a fruta do deus do sol Nika. Tomando isso como base, faria sentido que Loki tivesse a verdadeira fruta da borracha e pudesse se esticar livremente, assim como Luffy. Lembrando que a partir do momento em que descobrimos que a fruta do Luffy nunca se tratou da fruta da borracha, mas sim da fruta de Nika, uma das principais perguntas que surgiram e continua em aberto é se por acaso existe ao redor do mundo de One Piece alguém que possua a real fruta da borracha e possa até mesmo estar sendo confundido com o Luffy por aí. Nesse caso, talvez essa pessoa não fosse um random qualquer, mas sim o próprio príncipe de Elbaf. Teoria muito boa, mas existem ainda outras boas opções. A segunda teoria popular, então, afirma que Loki poderia possuir uma Zoan mítica de mesmo nome. Sim, a Zoan mítica de Loki, o deus da trapaça. Sabemos que o Oda adora dar significados a nomes e números na sua obra e muitas vezes os nomes dos personagens sugerem o conceito dos seus próprios poderes. O exemplo mais óbvio e talvez o mais antigo é o vice-almirante Smoker e sua fruta da fumaça, que significa smoke em inglês. Outro exemplo é o Charlotte Oven e sua fruta do calor, nesse caso o nome Oven, sendo a palavra forno em inglês e assim por diante. Então Loki, tendo a fruta do Loki, por mais absurdo e redundante que pareça, seria sim uma ótima desculpa para que ele tivesse habilidades muito parecidas com a de Nika. Por exemplo, sabemos que na mitologia, Loki é capaz de mudar a própria aparência livremente, assim como Nika
também é capaz de moldar o próprio corpo livremente, ambos da sua própria maneira. E também sabemos que Loki é capaz de produzir fogo, assim como Luffy também é capaz de gerar explosões de fogo. Inclusive, a aparição de Loki em One Piece se deu no capítulo 1130, enquanto o Loki dos filmes da Marvel é uma variante do universo 1130. Pelo menos até onde eu esteja enganado, porque eu não assisti a série do Loki, mas se eu não me engano é exatamente isso. Então isso pode ser tanto só uma referência ao fato dos dois personagens terem o mesmo nome e origem, como também poderia significar uma relação de que os dois também tenham poderes parecidos. Porém, essa teoria tem o seguinte problema: por mais que combinasse o Loki ter a fruta do Loki, não tem como dizer que não combinaria, a gente precisa lembrar que essa é uma fruta passada de geração em geração pela família real de Elbaf, então ficaria no mínimo, muito esquisito se o antigo rei Harold e outros reis anteriores a ele terem todos a mesma fruta do deus da trapaça. Então, por esse motivo, eu acho que essa segunda teoria perde e acaba perdendo muita força. Já a terceira teoria que muita gente comentou se trata da zoa mítica do Surtur, o gigante de fogo que o Hulk enfrenta em Thor Ragnarok. Uma coisa interessante sobre a sua lenda é que esse gigante foi o maior inimigo de Odin e de Asgard, assim como Loki vem sendo construído como principal antagonista do arco de Elbaf, pelo menos até Segunda Ordem. Outra curiosidade é que Surtur tem a forma de um gigante de fogo que carrega uma espada brilhante, e com essa espada é dito que ele irá engolir o mundo inteiro com as suas chamas. Isso se assemelha muito ao deus do Sol Nika, portando a sua espada e usando seus poderes de fogo, bem como também podendo assumir a forma de um gigante. Nesse caso, assim como Nika está para virar o mundo de cabeça para baixo, Surtur também está destinado a causar a destruição desse mundo. Nesse caso, o príncipe Loki. Então, esses são alguns paralelos interessantes que a gente pode fazer, e dessa forma, esse também é um poder que se aproxima muito da imagem do Deus do Sol que Loki afirma ser. Já uma quarta teoria que ganhou muita popularidade nas últimas semanas trata da possibilidade de Loki possuir a fruta da serpente em chamas. Sim, a exata mesma serpente que vemos no grande mural do capítulo 1138. Nesse mural, podemos ver ao lado direito da imagem uma serpente gigantesca cuspindo fogo ao lado do que parece ser um dragão. Se vocês olharem bem, vão poder reparar num certo padrão presente no corpo dessa serpente que se assemelha muito a um gigante que também aparece nessa exata mesma imagem e que parece fazer referência ao príncipe Loki. Eu sei que esse mural parece retratar o passado do mundo de One Piece, mas eu também acredito que ele espelhe o futuro do mundo de One Piece. Então, se no passado a raça dos gigantes ancestrais como o Wars se aliaram ao deus do Sol Nika, como essa imagem sugere, num futuro não muito distante, pode ser que ainda vejamos o príncipe Loki se aliando ao atual deus do Sol Nika como uma forma de fazer o futuro espelhar o passado. Apesar da imagem, nesse caso, estar se referindo à raça dos gigantes ancestrais, ela estaria ao mesmo tempo também espelhando o que viria a acontecer nesse caso com o príncipe Loki podendo se aliar ao Luffy. E o mais interessante é que na mitologia nórdica temos a lenda da grande serpente que circunda o mundo, que inclusive foi citada por Dory e Brog lá no arco de Little Garden, quando eles mencionam que a única coisa que eles não podem perfurar é uma serpente banhada de sangue. Nesse caso, a tal serpente banhada de sangue poderia fazer referência à grande serpente do mural que existe em Elbaf, bem como também, quem sabe, fazer referência ao Red Line, seja de forma simbólica ou de forma literal, caso a Red Line seja realmente o fóssil da grande serpente que um dia circundou o mundo inteiro de One Piece. Então, se um dia essa serpente existiu no mundo de One Piece como sugere aquele mural, e essa serpente chegou a inevitavelmente morrer em determinada época, seja dando origem à Red Line ou não, independente disso, o seu poder poderia muito bem ter sido canalizado na forma de uma Akuma no Mi, que nesse caso teria sido passada de geração em geração pela família real de Elbaf até chegar nas mãos de Loki. E o mais interessante dessa teoria é que, segundo a sua mitologia, quando a serpente que circunda o mundo solta a sua própria cauda, esse é um sinal do início do fim do mundo.
o Ragnarok. O exato mesmo Ragnarok que Loki planeja trazer ao mundo quando conseguir se soltar da sua prisão. Pra mim, essa é a minha teoria favorita que mais bate, ao meu ver, com o conceito de Loki, e até existem outros argumentos menores que sustentam essa teoria, porém, parece que o Oda está decidindo seguir por outro caminho. Nesse caso, a teoria mais provável nesse exato momento afirma que Loki possua a zoa mítica do lobo Fenrir, aquele lobo que o Hulk enfrenta em Thor Ragnarok. Segundo a lenda, Fenrir é um filho de Loki e destinado a matar o deus Odin durante os eventos do Ragnarok. Isso por si só já contribui para que essa seja a fruta de Loki, já que até onde sabemos foi ele quem matou o seu pai Harold na história de One Piece. Além disso, essa ideia também é sustentada pelos diversos lobos que apareceram nos capítulos em que Loki esteve presente, podendo ser uma dica do Oda para a fruta de Loki. Porém, a mais recente dica dada pelo Oda para que essa seja a fruta de Loki é a sua coloração oficial na capa do mais novo volume do mangá de One Piece. Nessa capa, podemos ver que seus cabelos são roxos, exatamente a mesma cor usada pelo Oda para colorir um lobo desenhado para uma edição da revista One Piece Magazine. Nessa capa, não só podemos ver o tal lobo em questão, mas podemos ver também o bando do Chapéu de Palha num país de neve, o exato mesmo contexto em que vemos o Chapéu de Palha em Elbaf quando eles se deparam com o príncipe Loki, um mundo coberto de neve. Então, além do lobo com a exata mesma coloração oficial do Loki, também temos essa segunda dica muito forte aí. Além disso, existe também mais uma dica do Oda que se trata das marcas de garras deixadas no castelo da família real de Elbaf. Muita gente tem atribuído isso também à zona lendária do Fenrir por encaixar perfeitamente com as garras de um lobo. Claro, não tem como a gente ter certeza disso ainda. Essa marca poderia muito bem ter sido feita agora que os cavaleiros sagrados foram invocados no palácio e enfrentaram alguns gigantes. No caso, essas marcas sendo resultado do poder do Cérbero presente na espada de Figureland Shamrock, ou seja, a marca das garras de um cão de 3 cabeças. Também poderia ser uma marca antiga deixada pelo próprio Shamrock, caso ele tenha mesmo conspirado em assassinar o antigo rei de Elbaf, como algumas pessoas têm teorizado. Mas eu pessoalmente acredito que a marca possa sim ser uma dica da tal fruta lendária de Elbaf, porém, ao invés dessa marca ter sido deixada por Loki, talvez essa seja uma marca deixada pelo próprio rei Harold enquanto lutava pela própria vida antes dele ser morto e tido o seu poder roubado. Então, somando essa dica das marcas de garras deixadas no palácio, a ilustração do lobo feita pelo Oda e a mitologia por trás dessa criatura, fica praticamente certo que Loki terá a zoa mítica do lobo Fenrir. A não ser que o Oda ele decida surpreender a gente mais uma vez, mas por enquanto essa segue sendo a teoria mais provável. E aí, gostaram do vídeo? Então lembra novamente de deixar aquele like e conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. E agora, caso você tenha perdido os últimos vídeos aqui do canal, é só conferir os que vão aparecer na tela agora para você assistir, beleza? Até a próxima, tchau!